Então vamos falar um pouco do futuro da TV. Então a gente começa a falar da televisão. Obrigado, senhores. Bom programa. Legal. O pessoal te chama de doutor Cristiano, Cristiano. Não, Cristiano. Não perguntou. Cristiano. Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, pelo canal 9 digital e 96 analógico. E também para todo o Brasil pelo site www.redeecotv.com.br. Nesta noite eu tenho um convidado muito especial. Ele é apresentador de televisão há mais de 10 anos. Ele é um apresentador de televisão também aqui da Rede Eco TV. Aliás, ele é um percussor do grande ABC. Ele tem um grande bordão. Por aqui passam grandes empreendedores. Eu estou falando dele, de um grande amigo, de um grande profissional, para que hoje nós possamos juntos falar um pouco sobre este tema, o futuro da nossa televisão. Eu vou conversar com ele, Sandro Augusto, apresentador do programa SA e sócio proprietário da JSA Associados. Sandro, tudo bem? Prazer, viu, Cristiano? Olha, obrigado, Sandro, por você estar aqui no meu programa. Já há muito tempo nós tínhamos uma pauta aí para ser montada, mas não conseguimos fechar essa pauta. Antes de mais nada, eu sou seu telespectador assíduo e quero aproveitar a oportunidade, primeiro te agradecer pelo convite à sua equipe e te parabenizar. Parabenizar porque eu tenho acompanhado o seu trabalho e a audiência do seu programa, especialmente os formadores de opinião que você traz aqui. Sandro, obrigado mais uma vez, né? Já te falei pela tua presença. Mas hoje o tema é o futuro da nossa televisão. Sandro, você que está na televisão aqui, de uma forma regional, passou pela TV aberta, né? Aliás, você tem uma grande marca, isso você já falou publicamente em outras entrevistas que eu tive a felicidade de te assistir, a respeito do João Dória, que é um grande apresentador de televisão. Sim. E nós temos que sempre ter uma grande referência. Porque eu sei que você passou pela TV Bandeirantes, outros canais também. E hoje, qual é a sua visão hoje a respeito da televisão de uma forma, especialmente a brasileira? Né? Hoje nós verificamos que aqui a TV hoje, por assinatura, ela está realmente tomando um corpo muito forte. O que eu te pergunto sobre esse tema? Qual é o nosso futuro? Você acha que a televisão ela tem que ser reinventada? Precisa ser feito mais alguma coisa ainda dentro desse contexto? Na sua visão, você que é um homem de televisão, como você vê essa questão? Olha, Cristiano, primeiro para entender um pouco do futuro, a gente precisa entender o nosso momento e dar uma revisada no passado. E aí entrar numa pequena cronologia envolvendo a nossa praça, envolvendo o nosso mercado, que é o grande ABC. O grande ABC está sempre entre o terceiro e quarto mercado econômico do país, especialmente a força motriz econômica do nosso estado. Costumo dizer que nessa locomotiva ele tem um motor, o ABC é o motor econômico do estado. Portanto, ele tem a sua participação importante, não só na economia, mas no mundo das artes e, por que não dizer, na comunicação, que é o tema aqui. Eu começo dizendo geograficamente, porque tudo se decide, ou as grandes coisas desse país se decide regionalmente na nossa praça, no grande ABC. Então a gente pode caminhar aí então para a questão da comunicação. A comunicação decide muita coisa, você sabe disso, a comunicação tem o poder nas mãos de verdade. E entendendo um pouco a cronologia disso, nós tínhamos, não muito distante daqui, um tempo não tão distante daqui, o sistema analógico. E em especial, antes até do advento da TV regional, nós tínhamos e temos ainda grandes veículos comerciais, grandes veículos de importância na comunicação. Basta dizer, por exemplo, que o maior jornal regional do país, o Diário do Grande ABC, que também foi precursor na comunicação aqui há muitos anos, aliás, algumas décadas, tinha realmente um poder de influência muito grande. Mas no advento do sistema analógico, e aí na cronologia dos últimos, vamos tentar os últimos 10 anos para cá, com a antiga Cambras. Para quem ainda não se Canal lembra, 45. Exatamente. Mas a plataforma era a plataforma da assinatura eletrônica e da assinatura da TV por assinatura, mas começamos com a Cambras. A Cambras evoluiu para a Vivax.
E dentro da plataforma Vivax, nós tínhamos canais regionais. Então, quer dizer, aquele cliente que tinha no seu portfólio a variedade, todos os canais a cabo, por exemplo, todas as ferramentas que possuía, ele tinha também uma plataforma regional neste mercado importante que é o Grande ABC, com alguns canais locais. E aí é o fenômeno. É o fenômeno porque nós estamos diante de um grande mercado econômico, como eu falei, mas ainda um grande interior. O Grande ABC, ele possui, costumo dizer, ele possui muros virtuais. Nós temos 7 cidades, uma população pujante, mas muros virtuais. Você sai de uma cidade, São Caetano, entra em Santo André e daqui a pouco está em São Bernardo, mas uma grande cidade, uma grande praça, aliás, interiorana. Uma grande praça interiorana que se conversa e tem a força e a característica do interior. Por que eu estou associando a característica interiorana com a comunicação? É que todos se conhecem. Aqui nós nos conhecemos pelas famílias, pelo sobrenome, aquela característica mesmo de interior. Portanto, a TV, de maneira muito inteligente, e a TV a cabo entendeu este mercado e veio e se consolidou aqui através, por exemplo, da evolução de Vivax, para Cambras Vivax para a NET. A NET, por força de lei, ela precisa ter os seus canais locais. E aí é sinônimo de audiência. Porque à medida em que nós nos encontrávamos, cidadãos do Grande ABC, nas revistas, na coluna social, no jornal, no caderno, por exemplo, de eventos, você passou a ter a mídia eletrônica nisso. E, aliás, vale ressaltar aqui também, um divisor de águas na nossa comunicação, dentro dessa cronologia, foi a TV Varejo. Foi o varejo entrando muito fortemente no Grande ABC, e aqui vale dizer também o capítulo da TV+, por exemplo, participando nisso, que permitiu em que as pessoas que não se viam na TV começassem a se reconhecer, não só as pessoas, mas seus familiares, seus amigos, e aí realmente virou o boom. Evoluindo nessa linha do tempo, entramos no sistema digital. E aí sim, um outro fenômeno, porque agora todo mundo está digitalizado. Então, por exemplo, basta dizer que a Eco TV ela é exibida no canal 9 da NET Digital e 96 analógico. E mais ainda, mais recentemente, esse outro fenômeno que são das redes sociais, que provavelmente você deve me abordar no programa de hoje, que também basta dizer que as crianças são muito mais evoluídas nesse sentido do que gerações atrás. Ou seja, juntando a força econômica do Grande ABC, a sua característica gostosa de região interiorana, mas com essa plataforma de televisão, o sucesso e a evolução galopa. Tá. Mas se nós pegarmos a televisão, como eu disse, Sandro, de um modo geral, muitas vezes as pessoas elas estão cansadas do mesmo clichê. E quando eu digo isso, da própria televisão aberta, hoje o espectador ele está cansado daqueles mesmos programas de televisão. Você acha que tem algo para se fazer? Ou vai continuar sempre essa situação? Os programas de auditório, vamos falar dessas questões pontuais, né? E você pega a questão, por exemplo, mesmo das novelas, que é uma marca na nossa tradição brasileira. Você acha que isso vai ter uma mudança? Olha, eu te confesso que mudança radical, Cristiano, não. Porque se a gente entender o outro lado, a gente falou um pouco de linha do tempo de comunicação, mas se a gente entrar no outro lado, ou for do outro lado do balcão, e entender um pouco mais a questão, que na verdade quem é muito de televisão e bastidor entende um pouco mais facilmente isso. Se entrar na questão comercial da televisão, você pode notar, por exemplo, que quem rege, feliz ou infelizmente, o conteúdo das TVs são os anunciantes. E aí a TV... Algumas emissoras se preocupam muito com o conteúdo, outras vão muito mais na linha comercial. E por isso que você tem faixas de horários com características, muito pesquisa, as características de públicos diferentes e os mais variados conteúdos. Então você vê, por exemplo, de altíssimo nível, e aí eu digo classes sociais, A, B, até aquelas não menos importantes que são a C e D, com os seus nichos específicos. Então, por exemplo, eu vou falar aqui de um cara que eu conheço, é meu amigo pessoal, e que eu sou fã, apesar de características diferentes. E não é o João Dória. João Dória, eu sou fã de carteirinha dele, mas eu sou fã do Ratinho, por exemplo. Sim. Porque ele é um autodidata, ele é um cara que conversa com a massa e não vejo ninguém no país conversando com tanta propriedade com essa classe como o Ratinho. Mas, se você notar também, aí é um pouco mais técnico, se você notar, por exemplo, os grandes anunciantes do programa do Ratinho são as grandes empresas que têm como sua base de clientes a linha mais popular. À medida que outros programas, um pouco mais elitizados no sentido do consumidor, e especialmente as marcas, se divergem. Ou seja, primeiro é um Lego, é um jogo de xadrez, em que, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, a questão comercial está rígida. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta,
A população, o consumidor, e ainda mais você que é um homem que conhece muito de consumidor, está evoluindo. Eles estão mais exigentes, eles estão cada vez mais seletivos e à procura de novos formatos. E aí não é só plataforma, não é só rede social não. São programas diferenciados, são programas criativos. Então a minha impressão é que quem parar na linha do tempo e não se reinventar vai tomar prejuízo nessa história da TV. Exatamente, porque se nós pegarmos hoje, você pega uma pesquisa de 2014, nós estamos chegando aí numa TV por assinatura aí de quase 45 milhões de assinantes. Sim, sim. Então, se você pega também a própria TV, você tem a Smart TV, a preocupação daquilo que você realmente pontuou foi exatamente disso. Você tem hoje uma TV que você é acoplada com a internet, então você já pode fazer realmente essa diferenciação. Então, hoje, você pega, por exemplo, na América, é uma marca muito grande a TV por assinatura. Sim. Hoje, por exemplo, o telespectador, ele está cansado também, e aí, em que pese nós sabemos o que mantém a TV, são o merchandising, a propaganda, sim, mas você está muito cansado daquele excesso de propaganda, onde você tem uma programação boa, você está dentro ali de um programa excelente, só que daqui a pouco você perde e desanima, né? Porque daqui a pouco vem aquele monte de comercial. A questão agora, passando para a internet, Sandro, hoje nós pegamos a internet, antigamente você tinha que se reunir com a família para estar diante de um televisor, né? Hoje não, você pode pegar a televisão que tem que estar atrás do telespectador, do espectador. Sim, sim. Né? Você tem o smartphone, você tem o tablet. Então você está mudando isso. Falando agora da internet, você acha que a internet ela tem um peso nessa evolução de realmente estar passando a TV no futuro? Deixa eu responder em etapas. Acho que a internet ela não tem nem só um poder, ela é fundamental nesse processo. Mas eu queria te dizer que nós somos de uma geração, Cristiano, privilegiada, porque nos últimos 20, 30 anos, nunca houve tanta evolução e tanta mudança tecnológica e tanta diferença entre o que era e o que está, como essa geração está passando. Se a gente imaginasse aqui, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, ou até menos que isso, e dissesse para alguém que você conseguiria falar com alguém na China, através de um aparelho, nem olhando, nem tendo vídeo, apenas um aparelho convencional de telefone, iam te chamar de insano. Então, a evolução ela foi muito rápida e o que eu chamo de ônus e bônus da evolução. Vou te responder daqui a pouco a questão da internet. Mas o que é ônus e bônus da evolução, da questão da tecnologia, por exemplo, e especialmente a evolução que a gente enfrenta a cada dia nessas últimas décadas? As crianças de hoje, elas são bombardeadas o tempo todo por informações. Nós, sem dúvidas, mas as crianças, bombardeio de informações, ou seja, acesso à informação, mobilidade, elas são muito mais antenadas, como volto a dizer, não é a sessão nostalgia, mas na nossa infância, na nossa adolescência, da infância especialmente, quando chegava uma visita na casa da gente, a gente costumava se esconder de vergonha dessa visita. É verdade. E hoje as crianças, elas estão com internet, estão com telefone celular, elas estão muito mais atentas a tudo. Sessão nostalgia, porque há tempos atrás, na nossa infância, e aí, de novo, relembrando um pouco a geração, havia-se talvez um pouco mais olho no olho, um pouco mais de educação em alguns sentidos, um pouco mais de respeito, a família se sentava numa mesa para discutir alguns assuntos, e hoje é muito comum essa família se sentar e cada um com o celular na mão, e cada um dentro do seu próprio universo. Mas o lado positivo, o lado da evolução, é que o mundo está em constante mudança, e em especial na televisão. Eu não diria que a internet vai roubar a cena da televisão ou ela vai ser protagonista. Eu vejo a TV convencional complementando a internet. Caminhando juntos. Caminhando juntos e se complementando. Basta dizer, por exemplo, que a gente tem um histórico cultural em relação à comunicação. Tempos atrás dizia-se que não existiria mais jornal, mídia escrita, e você segurar um jornal e ler um jornal. A gente tem o hábito de ler o jornal, de apalpar uma revista e de maneira convencional ver uma televisão da maneira convencional. Agora, sem a internet, sem as redes sociais, que a gente tem que se render a esse fenômeno, uma coisa não complementa a outra. Muito bom, me dá um minuto.
Eu estou conversando com o Sandro Augusto, ele é um apresentador de televisão aqui da Rede Eco TV. E eu quero a sua ligação no 2379-4733. Ligue para cá, faça a sua pergunta. O tema hoje é o futuro da TV. Estamos falando aqui, batendo um papo a respeito desse futuro da TV, mas vamos falar também de outras coisas aqui que já está pautado. Sandro, e agora vamos falar um pouco a respeito, além dessa evolução da televisão, como você vê a nossa televisão aqui do Grande ABC? Olha, a gente acaba sendo sempre um pouco autocrítico, Cristiano, e isso é bom, tem um aspecto positivo, no sentido de você sempre aprimorar. E eu acredito muito na TV de conteúdo. E aí, se você me permite, e a direção da Eco TV me permitem, não foi por acaso que nós escolhemos há um bom tempo estar com a Eco TV. Primeiro porque a Eco TV está numa posição estratégica no Dial. Canal 9 da NET Digital faz uma diferença bastante grande. Mas eu acredito no modelo de televisão. Eu acredito na sequência, qualidade audiovisual, mais conteúdo, igual faturamento. Acho que a gente aprende com os grandes mestres da televisão essa sequência. E eu vejo que a Eco TV, por exemplo, está se empenhando cada vez mais nesses dois primeiros. Portanto, o resultado financeiro ou a evolução financeira é uma consequência. Ela está cada vez mais preocupada com a qualidade audiovisual, basta dizer que quem nos assiste agora, cada vez mais com mais qualidade e principalmente programas de conteúdo como o seu, em especial, e outros na grade, cada vez se preocupam mais com conteúdo. Ou seja, a televisão regional está começando a prestar um pouco mais atenção no conteúdo, porque nós vivemos, alguns anos atrás, a fase do bombardeio do varejo. Mas, volto a dizer, o telespectador, cada vez mais exigente, ele quer tem não só a informação, mas ele quer se entreter. E só dá para ter entretenimento com um conteúdo. Então, a TV regional, acho que ela está numa fase bastante importante no nosso momento. E hoje, você que é um homem de televisão, você, quando eu falava um percussor, você está há mais de 10 anos, nós conversávamos nos bastidores, 13 anos já de experiência, você pegou várias etapas do Grande ABC, inclusive da nossa mídia e dessa da televisão, e deu uma grande contribuição. Hoje, eu sempre digo isso, você realmente sabe também, falou isso com bastante propriedade, que eu já vi, o governador ele deu uma declaração dizendo que o Grande ABC é a esquina do Brasil. Sim, né? Isso sim. tem um significado muito importante. Uma renda per capita de R$3.000, né, praticamente hoje aqui, isso tem uma importância e um significado muito grande. Você dá uma grande contribuição no seu trabalho ao empresariado do Grande ABC, porque seu programa ele é específico e bem direcionado. Fala um pouco para mim, foi aí que nasceu, na sua trajetória, a JSA? Fala um pouco desse projeto para que quem está nos assistindo possa entender. Você sabe que você chegou num ponto bem interessante, Cristiano, que cerca de 6 ou 7 anos atrás, até então eu tinha programas diários de televisão e nesses programas diários de televisão a gente trazia 2, 3 convidados formadores de opinião por dia durante alguns anos. O ABC é bastante grande, mas eu costumo brincar com os amigos que em dado momento as figurinhas começaram a se repetir. E foi exatamente nesse momento, aliás, muito proposital a sua pergunta, em que a gente, inquieto, tentou entender um pouco mais sobre o olhar e a esquina de oportunidade que é o ABC na visão de fora para dentro. Eu costumo dizer que a visão de fora para dentro, a visão fora da caixa, ela é sempre muito importante. Porque quando na sua empresa, na sua casa ou no seu programa de televisão, você às vezes acaba ficando refém do seu próprio processo. Sempre é importante olhar, atravessar a rua, pedir para algum amigo, olhar você de uma maneira diferente. E foi exatamente aí, de uma maneira até um pouco ousada, que eu comecei num programa de TV regional, antes até de ir para a Gazeta, Band e outras coisas, comecei a procurar trazer os grandes empresários do país multissetorialmente. E existia uma máxima, ainda mais com essa questão de trânsito e tudo, de que sair de São Paulo, por exemplo, para vir ao ABC era como se for ao Alasca. Era muito difícil. Mas, para minha surpresa, esses grandes empresários, dos mais renomados do país, começaram a vir no meu programa de TV regionalmente. E isso me ensinou muita coisa. Isso me ensinou, por exemplo, em que você não precisa explicar para esses grandes empresários, independentemente do setor, o que significa o ABC, porque ele já vem com a pesquisa debaixo do braço. O ABC como cliente é muito importante para essas grandes corporações, estatisticamente falando. Ou seja, foi daí então que eu comecei a me aproximar desse mercado corporativo do Brasil e de São Paulo,
mostrando, ou tentando mostrar o que significava o grande ABC. Foi neste momento que eu comecei a entender que às vezes nós, apesar de termos essa característica gostosa interiorana, nós também temos um preconceito que infelizmente é latente em qualquer região interiorana do próprio local. Ou seja, às vezes a gente deixa de valorizar a nossa região e quem está lá fora, principalmente quem está lá fora, entende e valoriza um pouco mais. Mas foi nesse momento que você tocou que eu comecei a entender a importância que o empresariado brasileiro dá à nossa região. Muito interessante, porque é aquilo que eu digo, eu vejo que você já há 10 anos fazendo esse trabalho, valorizando. Especificamente, Sandro, a questão do empresário, você que eu faço esse paralelo porque você é um paradigma, você tem essa experiência e você traz. Hoje, o empresário digamos, e a administração pública, eles estão caminhando de uma forma muito mais atrelada. Eu digo isso e você vai entender a razão da minha pergunta. Porque no passado parecia um pouco mais distante. Hoje está se convergindo mais esse apoio entre classe empresarial e política, porque antes não tinha muito essa associação. Você tem razão e nós também nesse ponto nós temos fases regionais. Vamos falar um pouco de política e um pouco do empresariado. Na década de 90, 80 e década de 90, muitas empresas saíram do grande ABC. O ABC era o berço da indústria no país, mas muitas empresas saíram daqui e foram para outras praças por uma questão de acesso à questão pública, à lei de incentivo fiscal, algumas situações mais geográficas, imobiliárias, enfim. O ABC ele perdeu um terreno industrial, mas em contrapartida também criou uma nova cara no sentido do comércio, da indústria, virou um grande prestador de serviço. Já nessa primeira década, 2000 para cá, as empresas começaram a voltar para o ABC com os seus investimentos. Então a primeira resposta seria o seguinte: o empresário, ele obviamente tem empatia com o gestor público, com aquela região que ele nasceu e assim por diante, mas via de regra, ele vive de números, de resultados. Então o empresariado brasileiro, ele quer, em primeiro lugar, ele quer saber de que maneira ele vai ser tratado no município em que ele está. Segundo, se a mão de obra é qualificada. Terceiro, se as questões tributárias, as questões ligadas à burocracia são destravadas, porque o nosso país é burocrático nesse sentido. Ou seja, essa questão do órgão público com o privado, ela, infelizmente, Cristiano, está muito ainda pontual. Ou seja, se você notar algumas empresas que têm uma demanda incrível de polos industriais, sim, é porque esse gestor público olha com carinho especial para ele. Basta dizer, por exemplo, cidades como Barueri, cidades como Hortolândia, grandes corporações estão lá. O ABC começa a perceber isso, e eu digo pontual, porque nós estamos numa nova safra de prefeitos. Exatamente. E aí você chegou no ponto, cada um com a sua característica. Né? A gente pode falar um pouco sobre política e eu tenho bastante liberdade para falar sobre isso, porque sequer sou filiado a algum partido político. Nossa obrigação é prestação de serviço e fazer cada vez mais a população, o município, entender um pouco mais do trato político. Eu estou bastante otimista com a nova safra de gestores, em especial com algumas cidades. Muito bom. Mas o futuro da TV. Falando em futuro da TV, eu sei da sua grande parceria aí também, que nós falamos da internet, né? E eu queria que você falasse um pouco da UPTV, né? Você recentemente trouxe aí um programa e uma parceria, né? Como é que está isso? Como é que está esse formato, né? A gente acaba, eu estava dizendo que a gente acaba, mesmo sendo de um veículo, fazendo parte de um setor que ele é altamente tecnológico, que é a TV, a gente está sempre aprendendo todos os dias. E eu te confesso que eu não sou mais avesso, mas era a questão das redes sociais, a questão da internet, ou então demorava mais para entender a importância que isso tem no nosso segmento. E aí, por forças outras e forças divinas também, acabei encontrando e entendendo um pouco do que significa a web na nossa região. Em especial, um olhar especial para a UPTV. Porque por mais que a gente goste dessa coisa do olho no olho, corpo a corpo, quantos anos trazendo esses empresários para o debate no nosso programa, a gente não fazia ideia, pelo menos eu, lá atrás, da quantidade de internautas que interagem e que até formam opinião na nossa região e que querem também participar
desse debate. Foi aí que comecei a prestar mais atenção e entender um pouco mais do universo que nós tínhamos na nossa região na plataforma web. Foi nesse momento que eu conheci a UpTV e também, em especial, já conhecia a sua gestora, a diretora da UpTV, que é a Liliana Gonçalves. Aliás, quero mandar um abraço para a Liliana, que ela deve estar nos assistindo com certeza. E eu entendi o que a Liliana vem fazendo de muito importante naquilo que eu e você defendemos na televisão regional, que é programas de qualidade, conteúdo, e acabei me interessando por esse projeto. Não bastasse isso, precisava de alguém para cuidar dessa plataforma digital do meu programa e me ajudar também a produzir. Foi uma química perfeita, por quê? Porque a Liliana me ajudou muito e vem me ajudando muito na produção do programa SA, portanto, a UpTV não é só uma parceira do programa SA, mas a Liliana em especial, ela é uma produtora do programa. E a audiência cresceu demais, porque já era grande, claro, na nave-mãe, a EcoTV, mas ela acabou absorvendo toda essa plataforma da web, ou seja, o meu programa e a minha parceria com a UpTV vem numa forma complementar. Estou aqui na EcoTV todos os domingos às 5 da tarde e às segundas-feiras às 11 da noite. Mas na UpTV às sextas-feiras às 21h30. E por conta dessa união, dessa parceria profícua com a UpTV e trazendo a UpTV para perto da EcoTV e vice-versa, a gente está num momento muito interessante que é a nova plataforma de negócio, trazendo mais programas de conteúdo que eu posso te contar com o maior prazer. Claro, tranquilo. Existe uma frase, Sandro, que diz que quem não é visto não é lembrado. Sim. E você sabe disso muito bem. O empresariado nosso hoje, da nossa região, ele está entendendo a importância de realmente trazer para a televisão, se apresentar e apresentar o produto dele. Mas você não vai falar sobre isso agora não, porque nós vamos chamar um pequeno break. Vamos lá. Você não saia daí. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. Voltamos já já. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. Eu estou conversando com um colega, um grande apresentador de televisão, Sandro Augusto. Ele apresenta o programa aqui na casa também, programa SA. E ele é também sócio proprietário da JSA Associados, que nós vamos falar um pouco também a respeito agora, neste segundo bloco, dessa importância, como foi a ideia da JSA. Mas eu havia feito uma pergunta para ele, foi a respeito, até citei uma frase, quem não é visto não é lembrado. Sandro, quem não é visto não é lembrado. E eu te perguntava da importância do empresariado da nossa região, que muitas vezes ele tem um excelente produto, ele tem uma marca maravilhosa e o que eu te pergunto, o empresário já entendeu a importância de apresentar esse produto através de um veículo como a televisão? Quando você fala que quem não é visto, lembrado, a gente obviamente já imagina o marketing e o marketing estratégico e a importância do marketing nas suas corporações. Há tempos atrás existia uma rivalidade entre setores dentro das empresas. Primeiro, o presidente da empresa, o presidente do conselho ou o CEO da empresa chegava no diretor comercial e dizia para ele: eu preciso que você venda mais, precisamos faturar mais. E depois ele chegava no diretor de marketing e dizia: nós não estamos aparecendo, a gente não está divulgando direito, não vejo a minha marca. E existia, pelo menos em tese, uma rivalidade entre o setor comercial e o setor de marketing. Esse quadro cada vez mais vem mudando e mudando com muita velocidade, ou seja, cada vez é mais entendido que o marketing está ligado à área comercial e vice-versa. Ou seja, um depende do outro. Ou seja, é importante entender que o marketing está associado diretamente às vendas, ao faturamento da empresa. Portanto, o empresariado, sim, vem percebendo cada vez mais que precisa investir no marketing. Mais ainda, Cristiano, há tempos atrás, também é importante dizer, a percepção do empresariado brasileiro com relação às agências de publicidade era um pouco equivocada ou pelo menos não tão complexa no sentido da palavra. Entendendo que uma agência de publicidade ela era uma fazedora de folders, de catálogos e assim por diante, uma prestadora de serviços e de produtos. Nada disso. Cada vez mais as agências de publicidade têm inteligência criativa e como o empresariado cada vez está buscando mais metas, mais números e mais resultados, as agências também estão se adaptando a isso. Ou seja, a publicidade num todo está olhando o empresariado e vice-versa com o foco no resultado. Perfeito. Agora, dentro dessa visão, dessa característica, nós falamos da questão regional, do grande ABC. Você acha que o empresariado do estado de São Paulo e até mesmo todo o Brasil, o que está precisando para ele chegar aqui? Para ele cair aqui, para divulgar esse produto dele de qualidade, essa marca dele, porque nós temos, óbvio, a TV aberta, mas nós temos aquilo que eu falava de uma região muito rica, e você sabe disso. O que está faltando? Dentro dessa questão, você acha que nós, enquanto televisão regional, estamos falhando? Eu diria que a televisão faz o papel dela, mas eu sou obrigado, na sua pergunta, a misturar a questão pública. Sim. E eu costumo dizer com alguns amigos que são do lado público, que às vezes a gente tem uma visão, às vezes pode parecer romântica, pode parecer sonhadora, mas o que falta para mostrar para o empresariado brasileiro é a divulgação assertiva, setorial e de cada cidade e as suas características e de que forma pode trazer e acomodar essas empresas para cá. Muita gente lá fora, eu chamo lá fora o nosso vizinho aí, São Paulo, por exemplo, não sabe que a maior cooperativa de consumo da América Latina está aqui em Santo André, que é a Coop. Não sabe que a maior operadora de turismo da América Latina, a CVC, está aqui. Eu falei agora há pouco de um grande jornal regional, que é o Diário do Grande ABC. O berço da indústria automotiva está em São Bernardo do Campo. Ou seja, tem muita coisa grande e boa no ABC, mas que muita gente não sabe que nasceu no ABC, ou então que o ABC tem uma participação importante nisso. Por que eu mencionei rapidamente a questão pública? Porque eu achava, e aí tomara que eu esteja enganado, que seria sonho, utopia ou até romantismo, que o nosso consórcio intermunicipal de prefeitos tivesse uma representatividade maior. Por quê? Ele que deveria nos representar, especialmente no setor privado para fora do grande ABC.
Mas como conseguir isso se existe vaidade regional, se existem interesses para cada cidade e não existe unidade? Vamos dar um exemplo, porque é fácil a gente dizer, mas fala, pô, mas como é que você imagina isso na prática? Como é que a gente pode pedir aos nossos queridos prefeitos que pertencem ao consórcio, que maneira mostrar isso de maneira assertiva para investimentos lá fora? Basta entender quais são as características de nossas cidades. Se você imaginar São Caetano, por exemplo, que tem 13, 14 quilômetros quadrados, tem empresa que tem 20 mil metros quadrados, 20 quilômetros quadrados de extensão, que não cabe numa cidade de São Caetano. Mas São Caetano do Sul pode e deve ser um grande polo vertical, um grande polo tecnológico. Se nós formos, por exemplo, nossas gostosas, queridas cidades, bucólicas cidades de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, por exemplo, que tem lá a lei forte, que o doutor conhece bem, de mananciais, mas a riqueza natural é muito importante. Portanto, você pode trazer para lá a indústria hoteleira, você pode trazer o turismo para lá, sem conflitar, por exemplo, com a tecnologia de São Caetano. De repente, você pode olhar um pouquinho mais para o lado e ver Mauá e Santo André, que com o Rodoanel resolve-se muito a logística, o berço da indústria está ali, portanto as empresas, a indústria pode... E o que eu quero dizer com tudo isso é que os prefeitos, na minha visão talvez sonhadora ou romântica demais, tinham que entender o ABC como um todo, como um case, e mostrar de maneira assertiva para cada setor lá fora. Quer dizer, ao invés de cada um brigar ali pelo seu quadrado, o ABC é muito importante para muita coisa, mas traz para si muito pouco. Costumo dizer que até eleitoralmente, né, o nosso grande ABC, quantas vezes já decidiu uma eleição para governador, por exemplo? Sem dúvida. Mas dá muito e recebe muito pouco. E eu acho que aí sim falta um pouco mais de atenção. Tomara que isso mude rapidamente, mas do consórcio intermunicipal. Dentro dessa questão do consórcio intermunicipal, Sandro, como que você vê? É aquilo que você falou, cada prefeito, ele defende ali, quando não deveria ser, muito bairrista, né? Sim. Cada a sua cidade, falta um pensamento como um todo, para se fazer um link com o grande ABC, com o Estado e com o país. Como você vê, digamos, o governo do Estado tendo um assento, uma cadeira aqui no consórcio do grande ABC? Você veria isso com bons olhos? Olha, eu vejo, aliás, eu te confesso que eu nunca tinha pensado nisso, e se a ideia é sua, ele é brilhante, eu vejo sim, eu vejo com bons olhos, porque você cria um canal direto de comunicação, uma conexão, porque volto a dizer, a gente tem um pouco de experiência lá fora e um pouco de conhecimento regional, e existe um hiato, Cristiano, é impressionante, existe um hiato de conhecimento, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Se você coloca, por exemplo, uma cadeira ou uma conexão direta com o governo aqui, você já ajuda bastante essa questão de entendimento, conexão e assertividade. Mas volto a dizer, é importante porque a questão pública não é tão simples. Cuidar da sua família já não é fácil. Imagina você cuidar de uma cidade com centenas de milhares de pessoas. Então eu quero dizer aqui que eu sei que não é fácil de cuidar, seja de uma cidade pequena como o Rio Grande da Serra até uma cidade tão grande como São Bernardo do Campo. O que eu acho é que quando você vai, como gestor público, para um encontro num consórcio intermunicipal de prefeitos da sua região, a visão é completamente diferente, porque à medida que você está cuidando da sua cidade de um lado, quando você passa para uma reunião dessa, aí é institucional, aí é macro, aí é a importância da região. Então eu vejo com bons olhos a aproximação do governo, claro, mas tem que haver unidade e aí essa questão antipartidária, essa questão mais voluntariosa, defender da nossa região. Por isso que eu acho que não pode ser sonho, tem que ser uma realidade, uma unidade entre os prefeitos e cada vez mais próximo do nosso governo. E dentro dessa questão, eu queria ouvir de você também, digamos, o consórcio, você falou muito bem a respeito dessa cadeira, mas uma ação mais política através de sociedade civil representada pelas instituições, levando também essas demandas que ela é muito importante. Como você vê isso? Você está dizendo aí aquilo que no início eu dizia da importância de fora para dentro. Seria um tripé assertivo. De um lado você tem a representatividade política, os seus prefeitos, cada um com a sua cidade e numa unidade dentro do consórcio. Ótimo. Aliás, cada um conhecedor muito bem da geografia, da economia e da situação política de cada cidade. De outro, não há, brilhante ideia, Cristiano, não há como fazer isso se não tiver o governo do Estado muito próximo. Mas, se você não tiver a sociedade e os seus representantes setoriais junto com você nesse pacote assertivo, você não consegue caminhar, porque as entidades de classes,
independentemente de quais são os setores, é que tem o termômetro na mão. É elas que sabem exatamente as necessidades. Portanto, acho que seria um bom tripé e uma boa dica, inclusive, para o consórcio, para a gente ter avanços significativos na nossa região. Muito interessante. Vamos falar, Sandra, um pouco agora da JSA, né? Eu sei que quando a gente fala JSA, né, você parece a menina dos teus olhos, né? Isso realmente te toca muito. Fala um pouco aí da JSA. Ela veio na carona do aprendizado, né? Eu costumo dizer que a gente tem um privilégio, Cristiano, porque evidentemente a gente tem a nossa formação familiar, a formação educacional, sim, nos formamos na faculdade, na universidade, mas a escola da vida é uma das mais importantes em todos os sentidos. E a gente tem um privilégio, no teu caso eu sei porque o formato também é parecido, de receber grandes líderes de todos os setores, e não importa o tamanho e o segmento, e acabam deixando para a gente, em cada entrevista, e ainda mais entrevistas por alguns anos, grandes lições e grandes aprendizados. Foi aí que nasceu a concepção da JSA, recebendo cada vez mais líderes multissetoriais do ABC ou não, e eles nos ensinando a importância do que significa o ABC de fora para dentro e de dentro para fora, como eu falei. Nesse sentido, nós criamos uma plataforma voltada para a comunicação dentro da JSA, que tem algumas vertentes, como por exemplo, a primeira delas é a JSA Produções Audiovisuais. Ou seja, o que a JSA Produções Audiovisuais faz especificamente? Toda a produção audiovisual de vídeos institucionais, né? É muito comum, ainda é muito comum, grandes corporações, grandes empresas que não têm na sua comunicação um vídeo institucional. Então nós temos um polo de produção audiovisual que atende basicamente 3 frentes. A questão política, algumas campanhas políticas e em alguns momentos e em algumas ocasiões. Mas especialmente o mercado publicitário, então, portanto, nós fazemos vídeos publicitários para as agências de publicidade, isso é uma demanda bastante grande, mas em especial o que a gente mais gosta de fazer e tem mais demanda é a produção de vídeos empresariais, para as indústrias da região, para as empresas da região ou não. Essa institucional. É a primeira, institucional, que também acaba sendo multifacetado, né? Porque um vídeo institucional para uma empresa, ele acaba sendo prestador de serviço para outras coisas também, como por exemplo, treinar seus colaboradores, como por exemplo, ser uma ferramenta para sua assistência técnica, como por exemplo, para mostrar de maneira, seja na rede social ou no corpo a corpo, o que significa a sua empresa e a sua estrutura. Essa é uma questão dentro ainda da produção audiovisual. Nós também trabalhamos muito com TV corporativa, rede interna de TV, independentemente do setor, que estão interligadas. Quer dizer, você consegue mostrar para todos os seus colaboradores, em todas as suas unidades, todos os lançamentos, as inovações, seja na área hospitalar, seja nos hospitais, nas grandes indústrias, enfim, as grandes corporações cada vez mais com mais tendência em ter a sua própria rede interna de TV. Isso é o primeiro capítulo, a primeira frente da JSA, tentando ser bastante sintético aqui com você. Uma segunda vertente, uma segunda frente bastante importante da JSA é a linha editorial. E aí, claro, nosso DNA é empresarial, nós temos algumas publicações, como por exemplo a revista Perfil Empresarial, que ela nada mais é que a inversão da revista eletrônica, porque normalmente é o contrário. Começa-se com uma revista e depois você transforma isso num programa de televisão. A gente inverteu um pouquinho isso e foi um complemento. Então a nossa revista Perfil Empresarial traz sempre um líder na capa e ela também é multissetorial. A propósito, em primeira mão, quero te dizer aqui, começa-se uma nova etapa e um novo projeto. Nós lançamos recentemente uma revista em Ribeirão Pires que se chama Ribeirão Pires Magazine. E a ideia, no próximo ano, com bastante cuidado, com bastante pé no chão, mas portanto é a primeira vez que eu falo no programa de TV isso, é lançar uma revista para cada cidade, mas que fale apenas com a cidade. E que mostre nessa revista o líder que essa cidade produziu. Portanto, assim como você teve uma brilhante sugestão aí do consórcio, eu também quero trazer um pouquinho aqui os louros e fico muito feliz em te dizer que a gente descobriu um grande nicho, que é o quê? Cada cidade da nossa região tem grandes líderes que romperam fronteiras. Basta dizer que a capa da revista Ribeirão Pires Magazine é com o Marcos Ferreira, que simplesmente é o presidente da Mafre Seguros e que é nascido em Ribeirão Pires. Existem outros nomes que a população, até porque lembra-se do hiato que eu disse, ABC São Paulo? Nomes conhecidos na nossa região, como Guilherme Paulos, presidente da CVC, é muito lembrado aqui em Santo André porque ele fica na região. Mas eu vou te dar um dado. O ex-presidente da Audi do Brasil
E atual presidente da Gol, meu amigo Paulo Kakinoff, ele é de Santo André, aqui do nosso bairro Jardim. E poucas pessoas da nossa região sabem. Então a ideia, na linha editorial, dentro da JSA, além da produção audiovisual e agora editorial, é lançar, dentro de um ano, uma revista pulsando para cada cidade dentro de Líderes. Portanto, a gente tem a produtora audiovisual, as revistas, a área de eventos e cobertura de eventos, em especial a produção de eventos empresariais. Portanto, a gente se especializou em produção de eventos empresariais. A cada 6 meses nós realizamos um evento próprio, que se chama Encontro Perfil Empresarial. Provavelmente em dezembro e janeiro nós teremos uma versão. E por último, você tem razão, quando brilha o olho é quando a gente fala de televisão. A JSA é uma produtora de programas de TV. Nessa nova parceria com a UpTV, inclusive nos próximos 6 meses, nós teremos aproximadamente 6 programas segmentados, um por mês. O meu já é o Nascedouro, mas nós teremos outros programas, sempre tendo a Eco TV como uma grande parceira. Então, portanto, em resumo, a JSA é uma produtora audiovisual. Nós temos nossas revistas, coberturas de eventos e eventos empresariais e a produção de programas de TV segmentados. Muito bom. Com todo esse know-how, Sandro, com toda essa qualificação e capacidade, como é que anda a TV aberta? A TV aberta, ela... a gente sempre se preocupa, como eu te falei, aquela equação, né? Qualidade audiovisual, mais conteúdo, mais faturamento. Nós sempre nos preocupamos com qualidade, principalmente no que se fala em TV. A TV aberta, ela foi para mim uma grande experiência, uma experiência de escala, porque você fala para um universo regional, mas quando eu tive a experiência, por exemplo, de ir para a Gazeta e Band, uma temporada, aliás, a Band, eu tenho grandes amigos na Band, a gente vai ganhando amigos ao longo do tempo, você começa a entender a importância da abrangência da televisão. Cristiano, é muito técnico essa coisa da televisão, então tem que sair um pouquinho do tequinês, porque nós estamos falando aqui do nosso querido telespectador. Mas é impressionante o que a TV faz com a cabeça das pessoas, no sentido do telespectador, né? Então, quando você fala para uma praça, já tem uma abrangência e tem um impacto. Quando você vai para uma TV aberta, o impacto, evidentemente, é muito maior. Sou muito grato às emissoras que me acolheram em rede aberta. E digo mais, tem mercado para todo mundo. Assim como tem complemento entre a TV web e a TV regional, ou a plataforma net ou a TV a cabo, nunca a TV aberta, convencional, pelo menos aquela que nós entendemos, vai perder espaço. Cada vez ela cresce mais. E aqui, de maneira também em primeira mão, quero te dizer que nos próximos meses, provavelmente até o final do ano, a gente deve efetivamente concretizar o que eu estou te falando aqui. O programa SA deve ir para uma rede aberta de TV. A gente está conversando com a Rede TV e com a Band também, não há nenhum problema em dizer isso aqui, mas é importante te dizer, nunca perdendo a nossa relação regional. Aliás, o projeto é esse. Mesmo que a gente esteja numa TV aberta, trazer a regionalidade, mostrar o que a ABC tem de bom. Muito bom. E é aquilo que você acabou de afirmar, né? Eu acho que tudo a gente vai fazendo no tempo certo, na hora certa, no time certo, com um bom direcionamento. Sandro, eu falava a respeito do empresário, da questão do empresário da nossa região, né? Eu quero voltar nesse tema, você já falou, mas eu acho isso muito importante. O empresário da nossa região, isso acontecia muito, que o próprio empresário ele buscava profissionais de São Paulo, da cidade vizinha, do outro estado, quando você tem aqui pessoas qualificadas. Trazendo isso para a nossa televisão. O nosso empresário, ele entendeu a importância e a nossa força da nossa televisão regional? Cada vez mais. Eu percebo que o empresariado, no geral, da nossa região, ele está se rendendo, e mais do que isso, Cristiano, ele está entendendo a força da TV. Ele está entendendo o poder que a televisão, os veículos em comunicação em geral, mas em especial a televisão tem proporcionado. Seja na qualidade de vida, seja nos negócios, seja no político. Existia, você estava dizendo no meio da entrevista, que existia inclusive um distanciamento natural entre o empresariado e a questão pública, a questão política. Isso também está mudando, porque eu quero aproveitar o gancho rapidamente aqui. Não, fica tranquilo, à vontade. Eu tenho, evidentemente, eu tenho uma relação muito boa com todos os prefeitos da nossa região, mas em especial, tem 2 queridos amigos que eles estão, costumo dizer que eles são acima da média. Os problemas da cidade são os mesmos,
aliás, uma com mais problemas do que os outros, não é fácil cuidar dessas cidades, mas eu digo na característica humana dessas pessoas, eles são bastante humanos. Eu não quero aqui falar de nenhum dos outros, nem tem demérito para ninguém, mas eu queria falar em especial do Donizete Braga, de Mauá, e o Carlos Grana, de Santo André. Esses dois caras estão fazendo a diferença na política da nossa região. Evidentemente, tenho aqui também que dizer no meu querido amigo, e por que não dizer um grande líder regional, que é o Luiz Marinho, em São Bernardo do Campo, até pelo tamanho da cidade de São Bernardo do Campo, mas esses dois em especial, o Grana e o Donizete, têm feito grandes avanços. E aí eu volto um pouco na sua pergunta da importância do empresariado, de que maneira ele vê a nossa comunicação e de que jeito ele vê a televisão. Porque estes gestores públicos estão notando que não dá para ficar distante do empresariado, porque o empresariado é que rege a economia da nossa região. E a televisão está conseguindo mostrar para o empresariado que eles precisam da gente também. Seja no aspecto de marketing, de publicidade, e não só isso, mas principalmente de mostrar as suas corporações. Então, cada vez mais, aliás, que mais do que nunca, o empresariado está entendendo de verdade, eu vou até me estender um pouco mais, entendendo de verdade a comunicação e a importância dela num todo. Essa ligação que tem que existir. E aí, quando você cita o nome de dois prefeitos da nossa região, que é o Donizete Braga e o Grana da nossa cidade, eu acho que é aquilo que nós falamos. Você sai um pouco do partidarismo e entende a importância de estar levando isso, um benefício para a sociedade e essa parceria. Claro, claro. Isso, se você pegar do passado, quando você fala capital e trabalho, parecia um discurso muito simples, mas nós sabemos, por exemplo, do berço aqui da nossa região, que começou o Partido dos Trabalhadores e depois teve essa própria evolução, e por que não falar até mesmo do Celso Daniel, que fez essa grande ponte na época já, em termos partidários, com ligação com os outros partidos políticos. Isso teve uma grande evolução. Eu não posso deixar de falar com você de um tema, e o nosso programa ele é eclético, todos nós, os telespectadores estão aí, eles fazem pergunta, estamos ao vivo, você como um cidadão aqui da nossa região, um brasileiro, como que você vê as manifestações no Brasil, que começou em junho e permanece? Isso não teve uma direção partidária, isso partiu realmente da essência. E eu queria ouvir de você, como que você está vendo isso, um homem de comunicação. Bom, primeiro no aspecto da comunicação eu acho incrível, porque como eu dizia no nosso bate-papo aqui, Cristiano, essa questão da velocidade da informação, ela mudou. Nós estamos aí diante de uma nova era, uma nova fase, e nós estamos diante do bônus da evolução. Porque se você imaginar que todas as manifestações elas foram desencadeadas simultaneamente com os veículos das redes sociais e com muita organização, inclusive, nós estamos diante de um cenário que a informação está global, full time, em tempo real, vejo isso com bons olhos. Agora, é claro, todo o excesso em qualquer segmento é ruim. Né? Então, de um lado, obviamente, as manifestações, elas são legítimas, mas eu também tenho aqui que ressaltar o que você também deve achar, e as pessoas sérias acham, que tem abusos, tem excessos, vandalismo, ninguém quer nada disso. Sim. Aliás, os próprios políticos entenderam bem o recado. Dificilmente você vai encontrar um político contra as manifestações, dificilmente. Mas nós temos que ponderar, nós temos que sempre frisar que todo o excesso não é bom. Sandro, o nosso programa está caminhando rápido, um bate-papo muito gostoso, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta aqui. Você é um cientista político, eu não posso deixar de declarar isso. Você traz no seu DNA a política, você tem essa experiência e vida política. Como é que você pensa isso no futuro? Tem perspectiva? Sonha? Deve ter recebido vários convites para isso. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Sim, eu tenho uma perspectiva. Na verdade, eu tenho um grande desafio dentro da sua pergunta, que é ficar fora da política. Eu aprendi, aliás, eu tenho alguns bons professores, como eu te falei, mas um deles eu sempre falo, às vezes até redundância, mas eu gosto muito dele, é um cara que me ensina muito, que é o João Dória. Você tem que ter foco naquilo que você faz, perseverança naquilo que você faz, e não desvirtuar. Quando você pode tudo, é o melhor caminho para a dispersão. Então, meu foco é o foco na comunicação, com uma vertente empresarial, porém, eu gosto de política, de entender política ou de aprender com a política. Portanto, está aqui já a resposta para você. Sim, claro, a gente já teve vários convites, mas eu costumo dizer que a gente pode ser mais útil fora do que dentro. Gosto de política de aprendizado.
Nós estamos caminhando 3 minutos, mas eu não posso deixar de atender aqui uma pergunta do Cleison. Cleison, um grande abraço. Cleison Vicente, da cidade de Santo André, do bairro Guarani. A grande mídia brasileira ainda tem manipula a população ou isso mudou? Cleison, depois eu quero as suas considerações. Claro, claro. Cleison, primeiro, obrigado pela pergunta e pela audiência. A mídia, ela tem o poder de formar opinião. E aí você sabe que a mídia ela é liderada por homens, e cada um com as suas características. Portanto, sim, é possível, não vou dizer manipulação, mas a formação de opinião. Agora, eu volto a repetir, a população no geral, o consumidor no geral, a própria pergunta dele já explica isso, está cada vez mais seletivo e mais atento. Sim. Ou seja, a própria evolução dos tempos e a seletividade do público telespectador acaba não se deixando influenciar, apesar do poder da comunicação ser muito forte, sim. Aproveitando o gancho, eu sei que está com pouco tempo, quero render aqui as minhas homenagens, eu quero aqui agradecer o seu convite, quero dizer que eu estou muito feliz com essa casa, com a Eco TV, e acompanho, sou seu telespectador, antes de mais nada, assíduo, e sei da competência sua, da sua equipe, da seriedade da Eco TV e do pessoal que produz junto com você o programa. Quero desejar mais sucesso, se bem que isso é redundância, e mais uma vez agradecer muito o seu carinho pelo convite. E muito obrigado por ter me chamado. Sandro, meu amigo, eu que te agradeço, desejo também muito sucesso para você. Existe uma grande frase que diz que o homem faz seu caminho andar, e você solidificou o seu caminho da forma que você caminha e anda. Continue sempre assim, meu amigo. Obrigado, obrigado mesmo. Sucesso. Obrigado. Eu quero agradecer você que continua comigo sempre todas as quintas-feiras. Quero deixar uma reflexão para você. Hoje, todos os homens têm sonhos, todos os homens têm desejos, mas os empreendedores transformam sonhos e desejos em projetos e trabalham para torná-los realidade. Nunca se esqueça disso. Você continua comigo nas minhas reprises pela rede Eco TV. Hoje também estarei no Eco Debates, às 20h30. Aliás, 20 horas não, né? Às 22h30. Um forte abraço.